Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 29 de março de 2021, pregão de segunda-feira. Tá? E lembrando que essa semana nós vamos ter pregão até o dia 1º, tá? Até quinta-feira. Né? Hoje vai ser amanhã, depois de amanhã, quinta-feira, sexta-feira a bolsa não vai funcionar. Né? Na cidade de São Paulo, essa semana toda é feriado. Eles decretaram feriado tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo por conta aí da pandemia, tá? Mas, embora a Bolsa de Valores se situe em São Paulo, eles estão em aberto, né, funcionando, e vão funcionar aí até o dia 1º, tá? Então, sexta-feira nós não teremos pregão, teremos aí 4 dias de pregão durante essa semana, ok? O mercado hoje ele foi fraco, tá? No gráfico diário, o mini índice ele se mantém dentro da região de consolidação, fez uma máxima aqui em cima, fez uma mínima aqui embaixo, e aí ele não está direcional, tá? Não está com tendência alguma. No gráfico semanal, ele permanece abaixo da média de 20 períodos, né? A média de 20 é uma média importante, e ela não serve para poder dizer se o papel, né, se o ativo, seja ele qual for, está baixista ou altista, tá? E no caso do mini índice, ele está baixista, ok? No gráfico de 60 minutos, chegou até a fazer também um movimento de consolidação, tá? Que no final da tarde houve rompimento desta região de consolidação. Vamos ver se amanhã vai dar continuidade, tá? Não tem como fazer nenhuma previsão nem nada, tá? Projetar nenhum pivô nem nada, porque o pivô de alta que foi formado aqui, ó, né, o preço ele rompeu a média e aí ele se lateralizou, tá? A dinâmica da tendência é um movimento de expansão, movimento de correção até a média e movimento de expansão, novamente, tá? Rompendo o topo formado. Então, assim, se ele não rompeu esse topo, né, e ele ficou, olha só, movimentando em lateral, olha só, ele faz um topo, aliás, mais baixo que o topo anterior. E aí ele faz um fundo meio que do mesmo nível do fundo anterior, e aí ele faz um topo no mesmo nível. Então, assim, ao invés de continuar o movimento e fazer um topo mais alto que o topo anterior, ele fica fazendo vários topos, tá? Um do lado do outro. E aí é o seguinte, muita gente fica achando, né, que ele formou um topo aqui, aí formou um topo mais baixo, aí fica esperando ele romper esse topo, tá? Aí a pessoa fica esperando, né? Qualquer momento aqui ele pode romper esse topo, então vou colocar uma ordem na pedra aqui e tal. Na verdade é o seguinte, você tem que essa dinâmica da tendência, ela tem que se dar de maneira consecutiva. Tá? Então é o seguinte, ele formou o topo aqui. O próximo topo foi mais baixo, acabou. Este topo foi invalidado. Você não tem esse pivô como referência mais não. Você tem que esperar formar um novo topo mais alto que este daqui, por exemplo, né, que o próximo que foi formado, tá? Para poder ser o primeiro pivô de alta para romper esse pivô. Então é assim, é muita volatilidade, não sei o que. Então, rompeu agora, não rompeu não. Mas o pivô tá aqui, ó. Na hora que ele romper, então esse pivô aqui vai ser válido. Não, eu não trabalho com essa hipótese, tá? Não trabalho com isso. O pivô, ele formou, não foi rompido. O próximo topo foi mais baixo, acabou. Isso aqui não é um pivô de alta, acabou. Não usa esse pivô para fazer projeção, para ser como referência aí para um trade, tá? Nem nada. Porque é o seguinte, a literatura nos diz que depois de um candle barra elefante como este, o preço ele não pode cair abaixo de 2/3 do candle. Então, vamos supor que o terço, 2/3 dele é aqui, ó. 1/3, 2/3, 3/3. Vamos dividir em 3 este candle. Tá? Então, 2/3, o limite máximo de queda, seria, por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui do topo anterior. Né? E aí, o que ele faz? Ele cai. Então, quando o preço cai, ele não respeita essa regra de 2/3 e invalida o trade, tá? Ele invalida a entrada aqui acima do gift aqui do candle barra elefante. Vamos olhar rapidamente o gráfico de 5 minutos. Né, você bate o olho assim, ó, você nem
amplia o gráfico e você vê uma série de riscos, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então você vê que não teve aí um dia de trade. E é o seguinte, quando ele forma esse pivô aqui mais alto, ele cai abaixo até da média de 200, volta a subir. Se para você entrar aqui, ó, fica difícil porque ele tem um topo mais alto, tá, anteriormente. Então assim, o ideal é você esperar esse topo ser rompido. E aí, olha só, ele rompe, mas ele volta para dentro da região. Então o mini índice hoje estava lateralizado, tá? O ideal, que é? A gente sempre trabalha com a hipótese, né, a situação ideal, não é nem hipótese não, a situação ideal. É ele ser direcional, com a média direcional, com o preço respeitando a média, seja na tendência de baixa, seja na tendência de alta, e não foi o caso de hoje, tá? Então assim, ficar procurando possibilidade de trade num dia de grande volatilidade e de incerteza como hoje, não é certo, tá? Eu gosto de operar, eu gosto de identificar trades de tendência, tá? Trade de tendência, olha só, fechou na máxima do pregão anterior. E o que a gente sempre tem que fazer? A gente sempre coloca a máxima e a mínima do pregão. E aí espera. Se romper, o potencial de alta é maior. Aqui foi no fechamento, né? Nessa hora que foi leilão, nem estava sendo havia pregão normal não. Isso aqui foi leilão que chegou a romper. Para amanhã você coloca a máxima, coloca aqui, ó, na máxima do pregão de hoje e coloca na mínima. E aí espera, tá? Não é muito simples. Você espera. Né? Ele, olha só, ele foi um movimento de alta, beleza. Se ele romper aqui, espera pullback, espera voltar. Então assim, né, para você pegar a tendência, você tem que ter paciência para esperar a tendência, né? Não tem como, né, ficar o gráfico parado, a gente ficar esperando, né, especulando trades, não é interessante. No mini dólar, ele rompeu a região de lateralização e continuou com o movimento de alta. Fez um candle barra elefante expressivo. Agora nós temos um gift, tá? Mas esse movimento está em alta. Qual que é o ideal? Né? Você chega aqui, você não está posicionado. O ideal é você ir no gráfico de 60 minutos. Olha só, ele parou exatamente na média de 20 períodos, tá? Então, você entra no rompimento aqui, ó, dessa máxima ou no rompimento aqui, ó, desse topo. Aí vai confirmar esse pivô de alta, né? No caso aqui, ó, ele fez um movimento de expansão, movimento de correção, tá? Respeitou a média de 20 períodos, não caiu abaixo da média de 20 períodos. Isso é muito importante. Tudo indica que vai retomar o movimento de alta. Você entra se ele retomar. Se ele não retomar, se ele cair aqui abaixo, você não entra, você não perde dinheiro, não acontece nada, tá? Se você souber utilizar a análise gráfica da maneira correta, você não perde dinheiro. Você perde num aqui, um tiquinho ali, de maneira controlada, de maneira gerenciada, né? Em momentos em que o mercado fica volátil, etc. Mas, tá? Os critérios para você entrar no trade e conduzir o trade são objetivos, ok? São objetivos. E no pregão de hoje, olha só, ele teve um dia de bastante volatilidade, né? Subiu forte, lateraliza, cai forte, lateraliza, sobe forte. Acabou não... Puxa vida, o que eu fiz aqui? Nossa, Deus. Pera aí, gente, só um minutinho. Vamos ampliar aqui. Erros. Ossos do ofício. Aí ele teve grandes gatilhos, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Hoje não foi um bom dia também para operar mini dólar, não, tá? Gráfico de 5 minutos não foi um bom dia, não. Um bom dia é esse aqui, ó. Ó, ele vai subindo, faz correção na média, volta a subir, faz correção na média, volta a subir. Esse aqui, ó, direcional. Hoje não teve dia direcional, hoje foi mais lateral, tá? Então hoje também não foi um bom dia aí para operar mini dólar. Paciência, né? Paciência. Essa
Esse é o segredo do sucesso, tá? Não adianta você ser um trader, você não ter paciência, né? O Warren Buffett, né, quando ele fez lá ele começou, né, a sua parceria lá com Charlie Munger, nos 20 anos iniciais, eles fizeram 5 investimentos. A cada 4 anos eles tomavam uma decisão de investimento e ganharam mais de 20% ao ano, tá? Então assim, o pessoal acha que você ficar girando no mercado, você não ganha dinheiro não. Não ganha dinheiro mesmo, tá? Fica girando, né? O pessoal fica tentando, tenta aqui na ponta compradora, tenta na ponta vendedora, fica tentando. Não, você tem que entrar no momento certo, tá? No momento certo. Então tem que ter paciência. Né? Não tiver paciência, não tem como. Né? Olha só, PPL a 11 caiu forte, segurou na média de 20. Né? Tem que esperar. Analisando esses papéis aqui, ó, eu analiso, né, os papéis que mais subiram, mais caíram. Beleza. A informação, né, que o gráfico nos passa é essa. Olha só, caiu, tal, segurou na média de 20. Ele está abaixo da média aqui, ele está baixista no gráfico semanal. Em termos práticos, é o seguinte. Quem estava posicionado em PPL a 11 tinha que ter feito stop barra barra. Feito stop barra barra, teria saído aqui em cima, tá? E aí não pegou essa queda aqui, ok? Então assim, você entra no momento ideal e conduz da maneira ideal. FRR3 está abaixo da média de 20, está baixista. No gráfico semanal está indicando que o movimento de correção tem espaço para cair até 4,38. Então, comprar agora é loucura. Não tem setup de compra. Tá? Não existe setup de compra. Upper 3, movimento de correção. Vamos ver se vai segurar na média de 20 períodos. Lupa 3 está numa coisa, não é um movimento absurdo. Eu cheguei a olhar esse gráfico aqui no final de semana. É um gráfico semanal, só que o stop era muito grande, né? Stop absurdo, tá? E aí, o ideal é esperar a correção. Mas o papel tá subindo, né? Tá subindo forte. É aquela, do mesmo jeito que sobe, cai, tá? Então assim, porque o pessoal esquece que é o seguinte, olha só, ele tá R$8. Teve gente que comprou a R$2, tá? Já tá ganhando aí, ó, 400%. 400% de lucro. Então assim, uma hora esses camaradas que compraram a R$2 aqui, ó, vão começar a executar, tá? Vão começar a executar aí o lucro. Então tem que ver o que está movendo essa alta aí para você entrar. Quem quer tentar a sorte, porque o papel é barato, fica à disposição, né? A bolsa de valores é livre aí, ó, né, para você operar. Pelo gráfico não temos operação, tá? É paciência. A gente sempre espera o movimento de correção. POSE 3, né, teve uma reação hoje, mas não configura trade, tá? Não configura setup de trade. Tá afastado da média de 20, tem esse topo aqui para romper e tal, não configura. Foi uma alta aí forte. E RCSL4 tá perto da média de 200 períodos. Também não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada. A gente tem que ter muita paciência, quer ver? Vamos ver aqui um determinado. Olha só, esse papel aqui, ó, tava na nossa planilha de setups. Embry 3. Quem é assinante, está na planilha de setups, sabe lá, ó. A entrada era 19,60. Não acionou a entrada hoje. Olha só, não acionou. Tá baixista, tá? Tá baixista, mas ele, olha só, ele respeitou a média de 20 períodos, tá? No gráfico semanal. Vou analisar, vou ver aqui com calma se a gente continua em aberto aí com essa possibilidade, porque o pavio da semana passada, ele indica uma pressão compradora, tá? O papel ele caiu lá embaixo, mas voltou, então esse pavio na parte inferior, ele demonstra pressão dos comprados, né? E agora ele cai, mas respeitou a média de 20 períodos. Vamos ver. Possivelmente vamos deixar em aberto, né? Deixa programado aí a 19,60 a nossa entrada, com stop em 18,75. Tá, para ver se ele vai reagir, já que ele respeitou a média de 20 períodos, né, nos próximos dias. Tá, mas aí você vê que tem que ter paciência, né? Não acionou o nosso setup, tá? O setup ele armou, as condições do padrão surgiram. Então você coloca as ordens programadas. Acionou, você está dentro. Não acionou, né? Você vai acompanhando todos os dias.
Aí você vê por que não acionou, por que não acionou. Se amanhã, essa semana, ele romper abaixo da média de 20 períodos do gráfico semanal, aí ele desarma, tá? Ele está armado. As condições para ele continuar armado é ele, né, permanecer altista. Se não permanecer, as condições serão desarmadas. O mercado americano subiu hoje, mas subiu muito pouco, tá? O Dow Jones aqui, ó, subiu um pouco, está sendo uma pressão vendedora, já que é topo histórico aqui. Se romper, tem potencial de alta, né? Paciência aí na condução do trade, se estiver comprado. SP500 está dentro da região ainda de consolidação, tá? E Nasdaq futuros está segurando ainda sobre a média de 20 períodos. O mercado tá muito fraco, tá? Mercados globais está muito fraco. Tá pouca oscilação dos preços, não entra volume, tá? Os preços não sobem. A gente não tem aqueles pregões assim de sobe 5, 6%, tá? Fica nessa coisa de subir e cair. Então assim, né, não tem tendência de alta, sobe, fica segurando, igual tá segurando aqui, ó, no SP500. Então, né, mercado tá, os investidores, eles estão segurando dinheiro. Tá, quem tem dinheiro está segurando dinheiro, não está aplicando no mercado porque, né, a pandemia ainda está em alta, tal. No Brasil, né, nem se fala, tá acima do topo histórico, digamos assim, né, a pandemia. E isso tem reflexos, né, no mercado financeiro, no mercado, na economia, tá? O Brasília lá também está bombando, né? Os efeitos aí políticos também influenciam na bolsa, né? Hoje 2 ministros pediram demissão, né? Sabe-se lá o que aconteceu, mas isso influencia, né? Uma turbulência política também influencia. Tem a questão do orçamento, foi aprovado na semana passada, mas eu já li a respeito aí que o orçamento, os gastos obrigatórios não foram contemplados. Então assim, o povo não está entendendo nada, não está entendendo nada. Os jornalistas, analistas, economistas estão achando que são manobras que os congressistas, né, os deputados e senadores estão utilizando para não furar o teto de gastos, mas que o teto de gastos vai ser furado, né? E se o teto de gastos vai ser furado, isso aumenta o risco fiscal, o risco de inadimplência por parte do governo, tá? E aí isso afeta a bolsa de valores, os ativos todos caem, tá? Então a tensão política, digamos assim, dessa semana é sobre o orçamento, tá? O que eles vão fazer lá para poder arrumar o orçamento, né, que foi feito atrasado, meses aí de atraso e de uma maneira muito ruim, né? Então assim, os fatores, né, porque você opera na bolsa de valores, você tem que analisar, você tem que você tem que saber o que está acontecendo, tá? No Brasil e no mundo, né? E principalmente no Brasil você opera a bolsa de valores brasileira. Então, né, cada semana tem aí um imbróglio aí para você, né, para ser decidido e tal, né? Por exemplo, no mundo, o navio lá no canal de Suez, ele havia, né, bloqueado lá o canal e tal, e dizem que foram milhões e milhões de dólares aí de prejuízo por dia, porque impediu os outros navios de passar, mas hoje foi aberto, né, e os mais de 200 navios que estão lá na fila já podem passar, né? Mas aí isso acaba tendo, né, gera um efeito aí no preço, né, das coisas, né, por conta disso, tá? Então assim, né, é um monitoramento constante, tá? É um monitoramento constante, um radar seu tem que ficar 24 horas ligado, né? Ser trader ou investidor, não importa a nomenclatura que você se dê, é uma atividade, né, que se você encara de maneira profissional, se você leva a sério a construção do seu patrimônio, é uma profissão, tá? Você pode ser padeiro, faxineiro, pedreiro, engenheiro, seja cirurgião, seja o que for, e investidor. E essa sua segunda atividade é uma segunda atividade que não para. É final de semana, feriado, dia santo, 24 horas por dia, né? Se você assumiu a responsabilidade de investir, então você é gestor de investimentos, tá? Você é o gestor do seu patrimônio, né? Você pode terceirizar para fundos de investimento, né? Aplicar em fundos imobiliários e tal, mas a partir do momento que você mesmo aplica, investe seu dinheiro, você tem que ter a responsabilidade e tem que ter o trabalho de estudar, de analisar, de monitorar, de saber o que fazer em cada situação e etc. Tá? Você tem que saber, né,
Por exemplo, investidor que não sabe quem que é o nome do líder da Câmara dos Deputados, do Senado, tá? O que está acontecendo em Brasília, os projetos de leis que estão aí, o orçamento, por exemplo. Então, assim, né, você tem que estar atento aí a todos esses fatores, ok? Ó, então vou ficando por aqui, né? Qualquer dúvida, estou à disposição. Qualquer dúvida, é só manifestar aí nos comentários. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.